Bem-vindo ao canal da Agricultura Feliz. Estamos a ver os conceitos que desenvolvem para atingirmos uma agricultura feliz e na prática vimos o primeiro pilar, o evitar os distúrbios, o segundo pilar, manter o solo coberto o maior tempo possível com a maior quantidade de plantas biodiversas. Temos um terceiro pilar que é da diversidade. Tem que haver diversidade máxima em todo o processo produtivo, no solo, nas zonas periféricas às nossas culturas, e na própria cultura podemos ainda ir crescendo na diversidade, mesmo com culturas intercalares e com culturas na própria cultura que vamos fazer no futuro, tentativas de fazer culturas que vão também fazer biodiversidade no próprio ano, na própria forma de cultivar o milho. Agora, o quarto princípio, vamos pôr o nosso solo a respirar. O nosso solo, uma das grandes razões para ele não trabalhar bem, uma das razões que leva a aparecerem tantos problemas e tantas necessidades de aportar fertilizantes, fitofármacos, energia, mobilizações, é porque o nosso solo está de boca tapada. Quantos de nós podíamos viver sem respirar? O nosso solo é exatamente igual a nós, é igual a qualquer animal vivo, precisa de respirar, porque no nosso solo estão milhões e milhões de bactérias, fungos, protozoários, pequenos artrópodes, aves, minhocas, tudo circula, e dentro do nosso solo especialmente vamos ter a necessidade de reduzir a falta de ar. Nosso solo precisa cada vez mais de ar, porque aquilo que conseguimos hoje saber é que quando não há ar começam todos os problemas da agricultura, e a maioria deles são a não capacidade produtiva de fornecer à planta aquilo que ela precisa. Esta interação da planta com o bioma, com os micro-organismos do solo, bactérias, fungos, protozoários, ela necessita de oxigênio. E, portanto, nós só conseguimos fazer agricultura de qualidade com baixos inputs se tivermos um solo que respire. E como é que vamos ver se um solo respira? Basicamente com este simples aparelho, que no fundo vai nos medir até que ponto nós estamos a conseguir deixar entrar o ar, deixar entrar o CO2, deixar entrar o azoto, que depois vai ser utilizado por este bioma, por estes micróbios, para fazerem com que os alimentos sejam realmente fáceis de absorver pelas plantas. Como sabemos, as plantas não consomem os nossos adubos diretamente, eles têm que ser transformados pelos micróbios, por esta quantidade de cadeia alimentar, que vamos passar a chamar a cadeia alimentar do solo. Cada vez que conseguimos pôr mais ar nesta cadeia alimentar, ela vai responder com mais produção, com mais transferência de um formato dos nossos íons e dos nossos minerais para outros mais interessantes em termos de cadeia alimentar do solo, para que finalmente a nossa planta tenha disponibilidade de fácil acesso a esses nutrientes. E aquilo que nós fazemos na agricultura convencional normalmente é esquecer que esses elementos estão disponíveis no nosso solo de graça. O nosso ar que respiramos tem cerca de 80% de azoto. Porque é que devemos estar a pôr tanto azoto nas nossas plantas se nós o que temos que fazer é aquilo que toda a vida as plantas fizeram, que é trazer o azoto da atmosfera através dos micróbios, através da fixação do carbono com as plantas, e esse azoto pode vir nas culturas de cobertura, pode vir nas culturas de cobertura que têm leguminosas, a própria fixação da lixiviação dos nitratos, de toda aquela parte final que nós, se não tivermos a cultura de cobertura, vai ser lixiviada, mas para isso precisa de oxigênio, precisa de ar, precisa de dióxido de carbono, precisa de azoto. Não é isso? Vamos fazer como o quarto pilar, o solo tem que respirar. Temos que pôr o solo a respirar cada vez melhor. E como é que vamos medir? Vamos medir com esta peça, que no fundo não é mais que um manómetro, que vai definir a equivalência que as nossas raízes, que as nossas bioma pode funcionar. E sabemos que um solo compactado, um solo mal drenado, um solo encharcado, tem tudo aquilo que nós não precisamos e tudo aquilo que nos vai dar origem aos primeiros problemas graves do solo, que são os organismos anaeróbicos. Portanto, aqueles organismos que se multiplicam sem oxigênio, que vão dar origem a muitos produtos que não nos interessam, como o vinagre, como o álcool, como outros gases que não interessam às nossas plantas, e o que interessa é que as nossas plantas precisam de todo o micro-organismo que respira. E, portanto, esse micro-organismo, como bactérias, fungos, protozoários, minhocas, todos eles precisam de respirar. Por isso, o que vamos ver é como é que vamos pôr o nosso solo a respirar, e esse pilar é fundamental. Se passo a poder, se puderem, este aparelho
é um penetrómetro que vai ser fácil de adquirir hoje, já pode-se mandar vir pela internet e passamos a poder medir e saber até que ponto o nosso solo tem ou não capacidade de penetrar. E se este aparelho que nos mede a capacidade do oxigênio entrar, mede-nos a capacidade de termos o bioma a transformar estes alimentos, estas culturas de cobertura, os próprios adubos minerais que continuamos a aplicar e vão ser muito mais bem absorvidos e vão ter muito menos necessidade de aplicar se os pusermos a respirar em maiores quantidades e em maiores volumes de solo. E portanto, a primeira pergunta é: como é que o vamos fazer? Temos que conhecer a respiração e vamos também passar a poder identificar como a pá virar a terra e perceber se tem vida ou não. Se eu não tiver oxigênio, se eu tiver uma terra degradada, eu não vou ter vida no solo. E vamos ver mais à frente como é que podemos identificar sinais de vida ou sinais de morte no nosso solo, ou sinais da ausência de vida. Pode não ser de morte, mas pode ser ausência de vida, que no fundo não é mais do que a incapacidade que a nossa vida do solo fica limitada porque não tem oxigênio. E se não tem oxigênio, tem lá aqueles elementos que vão dar origem às doenças, à atração por menor resistência da planta, porque ela vai ter menos alimentos, vai ter também as raízes menos respiração. As próprias raízes, sem respirar, não vão enviar açúcar, porque as nossas raízes o que hoje fazem é alimentar estas bactérias e estes fungos com açúcar, que eles próprios fazem na sua fotossíntese. Portanto, grande parte da fotossíntese que a nossa planta faz hoje, ou sempre fez, é no fundo para alimentar este microbioma. E é esta simbiose entre a planta e estes micro-organismos que vamos também estudar mais à frente neste canal, para perceber até que ponto nós, com a ajuda destes micróbios felizes, vamos fazer o agricultor feliz. Acompanhe-nos e continue a trazer soluções, dê-nos ideias, faça críticas, ajude-nos também a criar esta agricultura feliz que vamos atingir no ano 2050. Vamos continuar a tentar, com a ajuda de todos, descobrir formas de sermos todos mais felizes. Muito obrigado e continue a acompanhar-nos.